Muito boa noite. Marcelo, Neca e Fernando são muito generosos. Aliás, essa é uma virtude dos bons amigos. O fato é que o desembargador Alexandre Raslan me perguntava ali, antes do início da palestra, se a palestra seria muito longa. E eu quero dizer, para deixá-los muito à vontade, que antes de ser presidente da OAB, eu fui conselheiro federal. E na OAB Federal eu aprendi com Cláudio Lamáquia, ex-presidente da OAB Nacional, uma sentença que eu guardei para a vida quando se fala de palestra. Porque o Lamáquia dizia, palestra boa deve ser breve. E se ela for breve, talvez não precise nem ser boa. Porque você ganha admiração por não falar longamente. Eu prometo, meu amigo desembargador Alexandre, que eu procurarei fazer um equilíbrio nessa equação, entre ser breve e ser boa. O fato é que eu estou muito feliz de estar aqui, aos que eu não tive a honra de conhecer ainda pessoalmente. Meu nome é Luiz Cláudio Alves Pereira, mas eu sou carinhosamente chamado por um apelido de infância que é Bito Pereira, e se incorporou ao meu nome ao ponto de ser, como a legislação permite, o meu nome de urna, o nome de votação. E minha amiga Neca, diretora, Neca Chaves Bunlai, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, ele dizia que os cientistas se equivocam quando eles dizem que nós somos feitos de átomos, porque na verdade nós somos feitos de histórias. Essencialmente todos nós somos feitos de histórias. E talvez você não saiba, e nem o Fernando, que a minha história profissional, eu devo registrar aqui a minha gratidão à sua família. Porque o professor Pedro Chaves e toda a sua família dedicaram a vida ao ensino, à cultura. Essa instituição de ensino hoje inovadora, o STED, inovadora, com um propósito novo, nasce de uma tradição familiar muito respeitosa. E a minha história, e nós não somos feitos só de átomos, a minha história passa pela história da sua família, porque em 2001, quando eu tinha 24 para 25 anos de idade, a primeira instituição de ensino que aceitou me contratar remuneradamente para isso foi a Uniderp. E lá eu fui professor de processo civil, teoria geral do processo e prática processual, Marcelo. E tinha uma época na Uniderp que eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã na prática. Chadinho de coordenador. Todos os dias da semana. Posteriormente a isso, eu fui professor da pós-graduação em processo civil, cujas aulas aconteciam nesse prédio, aos sábados. De modo que a minha história se confunde, ainda que de maneira singela, com a história da instituição, com a história da família, da dedicação ao ensino, e hoje com esse projeto absolutamente inovador, que eu parabenizo, que é o STED. Então, transmito ao professor Pedro a minha gratidão. Foram dias momentos especiais, anos especiais na minha vida, e verdadeiramente foi a primeira instituição de ensino que abriu as portas para um jovem que não tinha nada a oferecer, senão a vontade de trabalhar. Porque, como vocês bem sabem, eu não sou de uma família de juristas, de advogados, nada disso. A minha mãe é uma professora da rede pública de ensino, hoje aposentada. Meu pai nunca frequentou um banco de universidade, então menciona-se a honraria do cargo que eu ocupo, presidente do OAB, o que é passageiro na vida de todos, conselheiro federal, enfim. Mas se alguém quiser realmente me fazer uma honraria, me chame de professor. Porque essa é a mais importante que eu carrego, porque eu sou bisneto de professora, neto de professora, filho de professora. Minha mãe tem uma família de 11 mulheres, 11 professoras educadoras salesianas. Então, se um amigo quiser ser generoso comigo, me chame de professor, que isso muito me honra. O resto das honrarias que carregamos pela vida são passageiras. Ser professor e advogado na minha vida jamais será. Muitíssimo obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. E, agenda apertada ou não, saibam que estar, e eu me sinto hoje aqui em uma sala de aula, estar em sala de aula rejuvenesce. Não é isso, professor Marcelo? Faz bem a todos nós. Eu, durante muitos anos da minha vida, passei todas as semanas lecionando uma faculdade de Direito, depois na Escola Superior de Advocacia. O fato é que eu jamais chegaria a ser presidente do OAB não fosse o trabalho que eu fiz na Escola Superior de Advocacia. Eu tive a honra de ser vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Brasileira. E digo a honra porque a Escola Superior de Advocacia Brasileira tem no seu portfólio 1.300.000 profissionais, que é o número de advogados hoje inscritos nos quadros da OAB. E saibam
que essa é a maior entidade da advocacia do planeta Terra. Não há nada próximo parecido com a Ordem dos Advogados do Brasil. É a maior entidade civil desse país e a maior associação de advogados do planeta Terra. E falar sobre advocacia é um prazer. É verdadeiramente um prazer. Então, não hesitem em me convidar. E, não obstante, eu acho que uma vez só vai ser o bastante, porque talvez vocês vão ter professores mais qualificados para estar aqui no futuro. Mas, o dia que sobrar espaço, coordenador, me convoque que eu venho com prazer. E dizer que eu estou aqui ao lado de pessoas que a trajetória de OAB, de advocacia, de vida, né, do mundo jurídico, desembargador Alexandre Basso, foi concomitantemente, exercemos juntos presidências de comissão no OAB. Há alguns anos atrás, eu não vou falar há tanto tempo, Alexandre, para ser gentil comigo, mas o fato é que, em algumas gestões passadas, desembargador Alexandre Basso, brilhante advogado de carreira consolidada que foi, era o presidente da comissão de exame de ordem da OAB. E eu era presidente da comissão da Jovem Advocacia e advogado da OAB. E as maiores tarefas que eu tinha era ir despachar com o então advogado Alexandre Basso, porque nós tínhamos que tratar das questões de impugnação, de mandado de segurança das provas de exame de ordem. Então, e a vida, novamente, não é feita de átomos, é feita de histórias. Passado alguns anos, não tantos, Camila Bastos, filha de Alexandre Bastos, é hoje a vice-presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, e eu costumo dizer que não vice-presidente, co-presidente, porque nós trabalhamos em conjunto. Então, a vida foi generosa com a nossa história de OAB. Assim como vejo Márcio, que também já prestou relevantíssimo, minha conselheira Elô, minha diretora Ana Bia, que faz um trabalho espetacular no Conselho, na Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul, e desembargador Alexandre Raslan, hoje desembargador Alexandre Raslan, teve uma reverenciada por todos os seus pares uma carreira brilhante no Ministério Público, mas antes de ser promotor, procurador e hoje desembargador, foi advogado. E o pai do desembargador Alexandre, Dr. Omar Raslan, era um advogado que eu tive a honra de conhecer no início da minha profissão e com que eu tinha conversas que eu ainda rememoro, com um jeito que só as pessoas que conheceram seu pai sabem, né? E era um advogado respeitado e muito querido por todos nós. E quando eu estive na posse do desembargador Alexandre, e fiquei muito feliz, né, quando eu conheci o Alexandre estava prestando concurso para promotor, então ele não era nem promotor ainda, e Deus permitiu que eu estivesse lá como presidente do OAB na sua posse, e você fez uma justíssima homenagem ao advogado Omar Raslan, de modo que estamos todos aqui hoje desembargadores, mas o fato é que a advocacia nos une, né? Essa paixão pela advocacia nos une, porque que os desembargadores e promotores não me ouçam, mas não tem nada igual a advocacia. Eu vou procurar dizer o porquê em breves palavras. Em 1776, Elô, faça a conta aí, quantos anos fazem? 1776, portanto, se a minha memória não estiver falhando, há 245 anos atrás, dois então jovens advogados criaram um texto que mudou a história do mundo ocidental e de uma forma geral de todo mundo e de todos nós. E eu vou dizer como essa história foi contada. Esses dois advogados, um deles teve a ideia, o outro foi responsável por redigir um texto em 1776, 245 anos atrás. E esse texto inicia-se com uma frase que, se vocês forem fazer qualquer busca, é a frase mais lida na língua inglesa e traduzida para algumas dezenas de idiomas. E esse texto começa, redigido por dois advogados, jovens advogados, dizendo: todos nós nascemos iguais e nascemos com alguns direitos inalienáveis, entre eles o direito à vida, o direito à liberdade. E o que mais me toca ao pensar que isso foi feito há 245 anos atrás por dois jovens advogados,
o direito da busca da felicidade. Direito à vida, direito à liberdade e direito à busca da felicidade. Esses advogados se chamavam John Adams e Thomas Jefferson. Segundo e terceiro presidentes americanos, advogados. Esse texto era o que se tornou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, então colônia britânica. Mas não pense que isso aqui é uma apologia, uma reverência aos Estados Unidos da América em si. Não, é a essência desse texto. Porque esse texto originou uma Constituição. E essa Constituição consolida a democracia sem rompimento institucional por mais de 200 anos, como não há em nenhum lugar desse planeta, que é a democracia americana. E esse texto que mudou a história dos Estados Unidos e que tem reflexo em todo o mundo ocidental, numa democracia sem rompimento institucional, foi criado por advogados, e disso muito se sabe, mas talvez não se saiba por que estava lá naquele texto a palavra a busca da felicidade. Porque um deles, advogado em uma causa, um caso concreto, alguns anos anteriores à Declaração de Independência dos Estados Unidos, meu amigo Fernando, foi advogar numa causa que teve muita repercussão e lhe gerou antipatia e perseguição de muitos. E a essência da advocacia é ser contra-majoritária. A famosa e célebre frase de Sobral Pinto dizendo: a advocacia não é uma profissão de covardes, e é claro que isso, na acepção mais nobre da palavra, está na essência do que o Jefferson fez, porque ele foi advogar numa causa há 260 anos atrás, em que uma mulher queria se separar do marido. Inaceitável naquele momento. Inaceitável, inconcebível. A legislação não permitia. E onde é que a advocacia encontra a declaração de independência, se transforma na Constituição e muda o mundo? Jefferson diz: eu vou advogar. Porque não interessa se exista a lei que diga que uma mulher possa se separar do marido nesse momento histórico, mas há um direito natural. O direito natural de buscar a felicidade. E esse não tem gênero. E não importa se é uma mulher ou um homem que está lutando por ele. Eu vou lutar por isso, e eu vou defender essa causa. E depois disso, ele colocou na Declaração de Independência que nós não temos só direitos à vida e à liberdade, nós temos direitos à busca da felicidade. E o fato é que, essencialmente, o trabalho de um advogado e de uma advogada é a busca da felicidade daquele que lhe outorga uma procuração. Porque engana-se quem pensa que advogados ou advogadas trabalham com processos, com leis. Esse é o nosso instrumento. Nós trabalhamos essencialmente buscando a felicidade de quem nos procura. E essa é a essência da advocacia. Essa é a essência da advocacia. Quantos de vocês hoje imaginam escolher a advocacia no futuro breve? Podem levantar a mão. Eu estou contando rápido e no final esse número vai aumentar. O fato é que a busca da felicidade, e aí a importância da advocacia, e a importância de entender, quando eu digo brincando, não me escutem os embargadores, os promotores, que a advocacia é única, e aqui eu não estou fazendo nenhum crítica às demais carreiras, mas a advocacia realmente é única. E eu vou fazer uma simples pergunta, e eu quero que vocês reflitam por alguns breves segundos. Imaginem exatamente hoje um mundo sem advogados. Não tem advogado no planeta Terra, a partir de hoje. Não tem advogada. Conseguem imaginar essa situação? Continue imaginando. Estão imaginando? Conseguem imaginar o cidadão que é, às vezes, detido ilegalmente, que sofre uma violência e não tem quem fala por ele? Conseguem imaginar a mãe
que busca lutar por alimento e sobrevivência dos seus filhos, mas não tem quem fala por ela, conseguem imaginar aquele que teve seu patrimônio invadido e não tem quem se levanta por ele? Conseguem imaginar o seu nome e a sua imagem ser atacado ilegalmente por outra e não tem quem lhe defenda? O mundo seria um caos sem advocacia. Essa função é muito nobre. E para exercê-la, essa premissa tem que estar no seu coração. A advocacia é uma profissão única, porque somos nós que falamos em nome daqueles que não têm voz. Somos nós que escrevemos quando a mão do seu constituinte está trêmula e ele mal consegue assinar uma procuração. Somos nós que nos levantamos contra a arbitrariedade, contra a má aplicação da lei. E é por isso que a advocacia é contra-majoritária. E é por isso que ser advogado, na palavra de Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes, na acepção mais nova da palavra, porque ser advogado é estar, muitas vezes, contra a opinião pública, contra aqueles, e aí eu não me refiro à função jurisdicional, mas contra aqueles que julgam antes de ouvir. Essa é a função do advogado. Essa é a função do advogado. E os advogados, ao longo de toda a história da humanidade, e sobretudo, nos últimos 3 séculos, e se puder deixar uma referência bibliográfica sobre isso, anotem, porque essa vale a leitura repetidamente. Há uma obra, eu se fosse professor, colocaria na prova. Como os advogados salvaram o mundo. Como os advogados salvaram o mundo. Uma obra de um professor chamado José Roberto Castro Neves. Brilhante. E essa obra mostra que, como eu disse aqui, quando os Estados Unidos quis romper com o Império Britânico, eram advogados que estavam ali. Na Revolução Francesa, quem conseguiu estancar o caos foram advogados. Na redemocratização desse país, o líder desse processo, Ulisses Guimarães, um advogado. Tancredo Neves, um advogado. Dos 8 primeiros presidentes americanos, aqueles que consolidaram aquela democracia, 7 eram advogados. Sendo que o primeiro não era, mas seu vice era John Adams, era advogado. 8 mandatos seguidos de advogados. Ali se consolidou uma democracia. E essa importância histórica, eu começo essa abordagem com essa importância histórica, porque há quem não compreenda, e eu confesso que a palestra foi divulgada com a grandeza do exercício da advocacia. Eu não sei quem deu esse nome, porque não fui eu, e quem deu meus parabéns, se foi o Marcelo, se foi a Neca, se foi o Fernando, não fui eu que escrevi esse, a grandeza do exercício da advocacia, mas eu não teria criado algo tão bom. Se foi a Neca, o Fernando ou o Marcelo, eu vou me apropriar do nome e vou usar nas outras, se vocês deixarem, porque a grandeza do exercício da advocacia se dá nisso, em conhecer a história da advocacia e compreender no mundo que nós vivemos hoje. Saiamos de 1776 e vamos para 2022, que até hoje existem, felizmente, não a maioria, mas aqueles que confundem o exercício da advocacia com as angústias daqueles que um advogado tem que defender. E isso acontece. Acontece no judiciário, acontece no Ministério Público, acontece quando o advogado vai na delegacia de polícia. Estou registrando, não é a maioria, mas acontece. Eu sou presidente do AB e todo dia eu tenho que atender um advogado que tem suas prerrogativas violadas. Porque há quem não compreenda em 2022 a grandeza da profissão. Há quem não compreenda que quando eu vou a um tribunal de justiça e eu uso a tribuna para falar, eu estou falando em nome de alguém. Naquele momento o advogado é o sacerdote do Estado Democrático de Direito. E isso não é algo criado pelo atual presidente do AB de Mato Grosso do Sul, está na Constituição Federal.
A advocacia é indispensável à administração da justiça. Artigo 133 do texto constitucional. Significa dizer, em poucas palavras, sem advocacia não há justiça e não há e jamais haverá. E é por isso que nós lutamos por prerrogativas. É por isso que quando um advogado é chamado, isso acontece todos os dias, deve estar acontecendo agora, nesse exato momento, é chamado, Márcio sabe, criminalista, é chamado para atender uma situação de urgência numa delegacia, e ele tem que saber o que está acontecendo, ler os autos, poder se comunicar com seu cliente. Isso não é um favor à advocacia, isso é um dever de cidadania constitucionalmente assegurado, porque sem advocacia não há justiça. E repito, a história mostra isso. A história mostra isso, que o Estado Democrático de Direito, isso é importante para todos nós, e talvez vocês, na sua grande maioria, são muito mais jovens do que eu, e talvez, no mundo que se viva hoje, isso não se sinta tanto, mas se hoje eu estou aqui falando as minhas ideias e pensamentos e citando os autores que eu bem entendo, é porque tem uma Constituição Federal de 1988 que diz: você tem liberdade de manifestação de pensamento, porque num passado não muito recente, para você entrar no auditório, alguém ia ver o livro que você estava levando. Quem estava lá, liderando esse processo? Um advogado, Ulisses Guimarães. E essa importância é um dever de quem está à frente da OAB de propagá-la, de contar essa história. De contar essa história. E o Marcelo disse aqui no início algo significativo, dizendo, olha, para o exercício das carreiras jurídicas, é importante não apenas conhecer o direito. Aliás, o grande Castro Neves diz, quem conhece só direito, nem direito bem conhece. E o que você disse é significativo, Marcelo. E é isso que eu venho falar aqui. Preparem-se para a advocacia, se esse for o sonho que vocês têm, e se for, eu ficarei muito feliz de tê-los como colega, mas não preparem-se apenas para a advocacia. Isso não serve só para a advocacia, serve para a magistratura, serve para o Ministério Público. E eu vou fazer uma breve leitura aqui, e prometo que será única, de uma carta. Isso mostra como eu enxergo o direito, e como eu enxergo a preparação de um estudante de direito, de uma carta respondida em 1954. Em 1954, um jovem de 12 anos, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, escreveu uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema Americana, pedindo um conselho, dizendo, como que eu posso me preparar para ser um advogado? O menino de 12 anos escreveu essa carta. E a carta foi respondida pelo ministro Félix Frankfurter, então ministro da Suprema Corte Americana, a uma criança de 12 anos que tinha o sonho de ser advogado. E essa carta diz, literalmente, meu querido Paul, ninguém consegue ser um advogado verdadeiramente competente se não for um homem culto. Se eu fosse você, esqueceria um pouco de tudo que diz respeito à preparação técnica apenas do direito. A melhor forma de se preparar para o direito é começar os estudos sendo e se tornando uma pessoa culta. Somente assim se consegue adquirir a capacidade plena de usar a língua escrita e falada, bem como os hábitos de pensamentos claros que somente uma educação verdadeiramente sólida pode lhe dar. E por isso, não estude só o direito. Use as suas faculdades imaginativas para a leitura de poesia, conheça pinturas, músicas, abasteça a sua mente com uma excelente leitura diária, não apenas jurídica. Amplie e aprofunde seus sentimentos ao experimentar verdadeiramente e ao máximo
os maravilhosos mistérios do universo e esqueça dos problemas da sua carreira futura. Com as minhas saudações, atenciosamente, Félix Frankfurter, 12 de maio de 1954, ministro da Suprema Corte Americana. Eu estou lendo isso a vocês porque imagino que se fui convidado aqui para falar de advocacia, talvez alguém poderia, ainda que vocês não tenham pedido expressamente, e acho que também seria falta de juízo pedir um conselho à minha pessoa, mas se eu pudesse falar a alguém que pensa em ser advogado e que tem isso como um propósito de vida, eu diria, se um amigo perguntasse, as palavras que o ministro Félix disse a esse jovem de 12 anos. A nossa formação jurídica é importante, ela é fundamental, ela é essencial, ela é a premissa de tudo que se faz. Mas ela não pode ser apenas uma formação jurídica. Porque o verdadeiro domínio da linguagem escrita, falada, do convencimento, não se dá só no pensamento jurídico. Pesquisem a história de vida de qualquer grande jurista desse país, de qualquer brilhante advogado, e você encontrará um traço em comum em todos eles. Eles não conheciam apenas direito. Eles não estudavam apenas direito. Eles não escreviam apenas sobre direito. Quem pensa que Rui Barbosa foi apenas um grande escritor de obras jurídicas, não conhece a veia poética que ele tinha. Espetacular. E eu disse esses dias numa entrega de carteiras na OAB, uma das frases mais belas que eu já li de um homem dizendo uma demonstração de afeto e de amor à sua mulher, não veio de Fernando Pessoa, de Dom João de Andrade, de Guimarães Rosa, veio de Rui Barbosa. Quando ele, escrevendo Memórias, abre o capítulo quando ele fala da esposa Maria Augusta, Alexandre, dizendo: quando a conheci, tornou-se ela o princípio e o fim da minha existência. Imagina você escrever isso para sua mulher ou namorada. Imagina. 5 anos, né? De palmas, né? Nem todo mundo tem esse talento. Rui tinha. Porque ele não era só um jurista. Eu estou dando exemplo daquele que foi o maior de todos nós. Ele não estudava só direito. Ele estudava e se dedicava à poesia. Você pode pensar, mas Bito, isso importa na minha advocacia? Não tenha dúvida que importa. Não tenha dúvida que importa. Se vocês tiverem dúvida, pergunte aos embargadores e professores dessa casa se ao receberem um advogado que vai lhe entregar um memorial e despachar uma petição, se o comportamento, a fala, a erudição importa ou não. Perguntem. Porque nós não somos, nenhum de nós, 24 horas por dia, advogados, ou juízes, ou promotores, ou desembargadores. Nós somos pessoas de carne e osso. E pessoas, meus amigos, essa é a regra número 1 de qualquer pessoa que fala e escreve sobre relações pessoais. Pessoas conectam-se com pessoas. Pessoas conectam-se com pessoas. Nós não conectamos com situações abstratas, conectamos com pessoas. E se você tem no seu arsenal jurídico muito além do que está só na lei, isso implica em ser algo diferente naquilo que você está fazendo. E um bom advogado e qualquer bom profissional liberal é remunerado na medida em que ele se diferencia dos demais. Por que é que um parecer, por exemplo, assinado pela professora Tereza Rudalvin, que estará semana que vem na OAB fazendo uma palestra, tem um valor significativo e tem uma importância quando é juntado num processo, no STJ, no tribunal, porque é a professora Tereza Rudalvin que está assinando. Não apenas
pelo reconhecido, incontestável gabarito jurídico, mas o nome diferencia. E diferencia em todos os aspectos. Diferencia para aquilo que pode ser bom, diferencia para aquilo que nem tanto pode ser. E aqui há aqueles que serão advogados em breve. Eu já estou percebendo pela feição de vocês que esse número está aumentando. Eu digo sempre cerimônias de entrega de carteira no OAB, e nós fazemos isso todos os meses. O que mais importa para um advogado é o nome que ele tem. Esse é o valor maior que um advogado pode ter. Não é a sua biblioteca, a sua aparência, é o seu nome. Qual é a conexão disso tem com o seu conhecimento que vai não apenas no direito? Porque isso fica evidente nos 2 primeiros minutos de conversa que você vai ter com qualquer juiz, promotor, delegado ou advogado numa audiência que você tiver. Saibam disso. Então, essa carta respondida por um ministro da Suprema Corte Americana em 1954 é absolutamente atual. É absolutamente atual. O advogado não deve se preparar apenas para ser advogado. E outro livro que eu deixaria uma menção, e ele é facilmente encontrado, tanto nas livrarias digitais, acho que até na livraria do AB, do mesmo professor Castro Neves, chamado A Invenção do Direito. A Invenção do Direito. E aí tem uma relevância histórica da invenção do direito, porque nós temos uma tradição, né? Está aqui nosso professor, mestre, doutor, Alexandre Haslan, nós temos uma tradição romano-germânica em tudo que nós estudamos. Mas se a gente tivesse que ter uma certidão de nascimento do direito, do pensamento racional, daquilo que se faz no ambiente universitário, e o professor Flávio Iga disse isso muito, muito bem semana passada, procurar aprender algo novo, procurar estudar, raciocinar, encontrar a razão, é uma tradição helênica, é uma tradição grega. E tudo que nós estudamos hoje vem disso, do pensamento racional, de encontrar soluções racionais. Não é isso? E essa é a essência do direito. Encontrar soluções racionais dentro daquilo que a gente estuda. Porque nós sabemos, meus amigos, que se você estiver no Pantanal e 2 onças forem brigar pela mesma presa, com fome, elas não vão parar e conversar para ver quem tem razão. Inevitavelmente, a mais forte vai sair alimentada, a mais fraca vai ter que procurar outra presa se tiver juízo. No mundo do direito não funciona assim, felizmente não funciona assim. E é esse o nosso papel. No momento de confronto, de conflito, a razão, o raciocínio. E esse é o maior papel do advogado. Engana-se quem pensa que o advogado deve ter um espírito beligerante, demandista. Não, não é essa a nossa função. A nossa função dentro do sistema de justiça é encontrar soluções para aqueles que buscam o advogado. E essas soluções não se dão só no litígio, só no juízo. Inclusive eticamente, pelo nosso código de ética, ou o código de ética da advocacia, e vocês terão que estudar isso muito bem para se tornarem advogados, porque no exame de ordem isso é exigido, e deve ser exigido, dada a importância da função que uma advogada exerce. O primeiro juiz da causa é o advogado, está no nosso código de ética. A primeira valoração do que é certo e o que é errado é o advogado que faz. E a sua função, sobretudo hoje em 2022, é orientar o seu cliente de forma a minimizar riscos de um problema de uma demanda. Essa é a sua principal função quando você é constituído por alguém. Engana-se quem pensa que a nossa função é uma função de beligerância turna, de litigues. Não é, não deve ser. Nós temos que ter a razoabilidade, a temperança de entender. A solução que eu estou encontrando é a melhor para o meu cliente? Essa é a primeira pergunta e resposta que você tem que fazer quando você é procurado como advogado. E não necessariamente essa resposta levará a uma demanda.
E indo um pouquinho, saindo um pouquinho da história para falar um pouquinho da prática, e prometo que serei breve, já estou chegando próximo dos 40 primeiros 50, dos primeiros 55 minutos da palestra, daqui a pouquinho eu encerro. Eu combinei com a NECA 3 intervalos, 55, 55, 55. O fato é que você deve pensar, ok, você me explicou da história, maravilha, eu vou estudar esses livros, enfim, mas como está a advocacia hoje? O que eu posso esperar dessa função? O que eu posso esperar do mercado da advocacia? Porque certamente vocês devem ouvir, o mercado está saturado, não tem espaço, são 1.300.000 advogados, não tem espaço para quem está começando, eu tenho que ir para um escritório de alguém conhecido, é difícil advogar sozinho. Tem um pouco de verdade nisso tudo. Tem um pouco de verdade nisso tudo. Não é fácil. É difícil. Nós temos sim 1.300.000 profissionais da advocacia no mercado, mas a boa notícia é a seguinte: nada disso é impeditivo para quem quer realmente advogar. E entendam isso com toda a sinceridade do mundo. Com toda a sinceridade do mundo. A advocacia, como poucas profissões, consegue prosperar nos momentos de crise. E por quê? Porque essa é uma regra da vida. Muitas profissões, em momentos de crise, e nós estamos passando uma crise, graças à ciência, estamos saindo da talvez a maior crise de saúde humanitária que já vivemos nas últimas décadas, certamente, talvez nos últimos séculos. Graças à ciência estamos evoluindo, mas o fato é que o mundo está passando por uma crise. Algumas profissões, infelizmente, perecem na crise. A advocacia não. A advocacia não. E às vezes acontece exatamente o contrário, porque as relações humanas não deixam de existir nas crises. As pessoas não deixam de casar ou se separar, adquirir imóveis, fazer contratos, adquirir propriedades, litigar por propriedades. Nada disso deixa de acontecer. E eu vou dar um exemplo como estudar direito hoje requer, meu amigo Fernando, uma visão econômica do direito. E há infinitas teorias sobre isso hoje, estudos. Mas vou dar um exemplo prático da advocacia. Você dissesse, olha, qual foi o mercado da advocacia que mais cresceu durante a pandemia? Quero ouvir aí sugestões. O que vocês acham? Qual foi o mercado da advocacia que mais cresceu? Por uma dedução intuitiva durante a pandemia. Qual que vocês acham que foi? Civil. Mas em que área? Divórcio. Quem mais? Familiar? Criminal? Consumerista? Saúde? Trabalhista? Mais alguém? Todos esses ramos do direito que vocês mencionaram tiveram sim crescimento, mas sabe qual teve o maior crescimento? Eu tenho um número disso, por quê? Porque até 31 de dezembro de 2021, eu era vice-presidente da Escola Superior da Advocacia Nacional, como eu disse, com um portfólio de 1.300.000 profissionais. E lá nós temos números de todos os cursos de pós-graduação que a ESA Nacional oferece no Brasil inteiro, e em todas as áreas. Nós temos números que medem exatamente onde é que a advocacia está migrando em um determinado momento. E por isso hoje estudar direito tem que ter uma noção de economia. Eu digo, se você for advogado no Mato Grosso do Sul, quais são duas cotações que você tem que acordar e dormir sabendo? Arroba do boi, soja. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, no berço do agronegócio brasileiro. E aí, sabe qual foi o ramo que mais cresceu em 2020? Em pós-graduações da Escola Superior de Advocacia Nacional, longe do segundo? Direito imobiliário. Direito imobiliário. Por quê? Porque quando começou a ter crise, doutor Fernando, o doutor Marcelo Salomão pensou, crise, pandemia, instabilidade, eu estou com dinheiro no banco, plano Collor, vão confiscar, vai sumir, o que eu faço? Vou comprar um terreninho.
Vou comprar um apartamento. Vou colocar o dinheiro numa casa. É intuitivo isso. Para quem conhece as intempéries econômicas de um país como o Brasil, e as pessoas começaram a fazer o quê? Tira o dinheiro do banco, porque quem estava achando que estava lá, eu sou um grande estrategista de bolsa de valores. Dezembro de 2019, fui lá em cima. Janeiro, maravilha. Março, sumiu o dinheiro da conta. Sumiu o dinheiro da conta. Eu vou comprar imóveis. E quando eu preciso comprar imóveis, minha conselheira Elô, eu preciso do quê? Eu preciso saber se tem ônus. Como é que está a matrícula? Onde é que faz a escritura? Tem alguma ação no fórum? Quem que faz isso? A boa notícia que eu estava dando a vocês, na crise a advocacia também prospera. O seu trabalho, meu amigo e minha amiga, é saber onde. Antever. E veja-se, quem conhece só direito não conhece, talvez, nem direito. Se você entende como é que a economia está caminhando, você vai entender que o mercado imobiliário está aquecendo. Se o mercado imobiliário está aquecendo, advogados precisam ter advocacia nesse ramo. Consultoria, o que nós tivemos de advogados, e eu vi exemplos disso, inclusive no meu escritório, de advogados que disseram, olha, eu vou trabalhar hoje com assessoria só na área de direito imobiliário. E estão prosperando nessa área. Nós temos uma comissão de direito imobiliário na OAB, super ativa, uma comissão nacional. Vários jovens advogados, jovens advogadas, gente que está começando, tem 2 anos de advocacia, não tem 3, não tem advogado na família, não tem um escritório enorme, não tem associados, sozinho. Começou a usar uma nova forma de comunicação. Qual é a nova forma de comunicação? Um celular, uma conta na internet. E começou a dizer, olha, você que tem alguma dúvida de escritura? Eu sei fazer. Está lá no Instagram, de graça. Por quê? Porque nós mudamos um provimento da OAB dizendo, agora você pode sim fazer propaganda da sua expertise na internet. O que sempre poderia ter feito, o que era um absurdo. A OAB tinha que ter avançado isso muito tempo atrás. Ainda bem que avançou. E avançou, quero registrar nesse ponto, com uma participação significativa de um advogado de Mato Grosso do Sul, chamado Ari Raguiante Neto, que foi o corregedor-geral do Conselho Federal e o propositor dessa mudança. E hoje, se você quiser começar a advogar com um celular, você vai conseguir. E eu estou vendo isso acontecer todo dia no AB. Pessoas que dizem, olha, eu estou aqui, no ramo do direito, imobiliário, sucessório, família, criminal, estão ali. Não precisa ter um escritório. E aliás, hoje, você realmente não precisa ter um escritório se você mora em Campo Grande. Porque a OAB tem 3 compartilhados, absolutamente estruturados. Absolutamente estruturados. Quando nós começamos a advogar lá, alguns anos atrás, né, eu há uns 4, Alexandre há uns 8, mais ou menos isso, né? Quando nós começamos a advogar lá atrás, o seu maior desafio, a sua maior preocupação era onde é que eu vou advogar? Você tinha que ter um escritório. Esse conceito acabou, você não precisa mais ter. Você faz advocacia de qualquer lugar. Você trabalha com computador e com celular. E dependendo da advocacia que você estiver fazendo, se for só consultoria, você deve ser só de um celular. Investimento, 0. Escritório compartilhado, cowork, você vai trabalhar lá como se fosse seu escritório. Vocês já conheceram a sede do OAB em Mato Grosso do Sul? Já estiveram na OAB de Campo Grande? Quem não o conheceu, estiver passando pela Avenida Mato Grosso, desce e conheça. Está lá o escritório pronto para quem quiser advogar. Começou a melhorar, não começou? Eu estou falando que esse número vai aumentar. Pronto. E um dos ramos que eu estou dizendo, direito imobiliário. De modo que hoje, estar no mercado da advocacia exige que você entenda como o país está, onde vai caminhar, para onde a economia está indo. E todas as pessoas que escrevem sobre relações profissionais na advocacia, tem vários professores que escrevem e muito bem. Uma delas esteve conosco recentemente, a Sandra Salem, que é brilhante nessa área, tem várias obras, dizendo, olha, você tem que entender, primeiramente, onde eu moro, em que lugar que eu moro. Se eu morar, vou dar um exemplo, que na força do exemplo se concretiza aquilo que eu quero dizer. Se você estiver morando em Santos, estado de São Paulo, e você quiser ficar a questões de aduana, certamente você vai ter mais próximo de ter sucesso do que fazer isso em Campo Grande. Não é? Porque lá é um porto gigantesco com todas essas relações. Ok? É necessário entender
onde você está, qual é o ramo que está disponível para você naquele local, e conectado com o que está acontecendo no mundo. Com essa simples equação, eu asseguro a vocês, tenho certeza, e engana-se quem pensa na advocacia de quem está do lado de cá, não quer concorrência, não existe isso. Venham para a advocacia. Vocês terão sim condições de prosperar na advocacia. E além disso, tem algo que não está em livro de direito. Não vão aprender na faculdade. Mesmo com as brilhantes aulas do desembargador Bastos, desembargador Raslan, Márcio, doutor André Nasser, essa vocês não vão aprender na faculdade. Não está em livro, não está em manual, não está em nada, meu amigo Fernando. Isso talvez seja mais importante do que todo o resto, estimada professora Luciana. E é uma regra de convivência, é a regra que você escuta da sua mãe, em vários momentos da sua vida, que você escuta do seu pai. Ouça o seu coração. Não decida por uma carreira jurídica, pensando na pretensa futura estabilidade, férias, 13º, porque no fim do dia, meus amigos, não é isso que traz felicidade. Então, voltando ao início, o princípio inalienável da busca da felicidade tem que estar na profissão que você escolhe. Porque não queira ser um juiz não vocacionado. Não é seguro. Isso não vai te fazer bem. Não queira ser um promotor não vocacionado. E não queira ser um advogado não vocacionado. Entenda o que você realmente quer. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Eu digo isso porque eu visito o estado inteiro. Ano passado eu passei por uma campanha, né, que você tem a oportunidade, que eu digo oportunidade de conversar, de falar com as pessoas. E às vezes você escuta, mas por que você foi trocar carreira? Eu não estou gostando muito aqui, mas achei que aqui eu teria uma estabilidade, ou achei que... Nada disso no fim do dia conta se você não estiver bem, fazendo aquilo que você gosta, e essa não está em manual nenhum. Então, se nesse exato momento aí está palpitando e sentindo no seu coração a possibilidade de conhecer a advocacia, eu estou aqui para falar da grande advocacia, o faça, comece. Pode ser que no meio do caminho você mude, mas eu tenho certeza que é uma profissão apaixonante, e que raramente quem tem a oportunidade de começar, de compreender, de viver a advocacia, deixa essa paixão pelo caminho. Essa é a essência da vida. A busca da felicidade que eu falei pode ser encontrada na advocacia. É claro, é lógico, que eu não estou dizendo aqui que você vai viver dias perenes de felicidade. A vida, Guimarães Rosa dizia, né? A vida esquenta, esfria, afrouxa, aperta, mas o que a vida quer da gente no final do dia, meus amigos, é coragem de você lutar pelo aquilo que você acredita, de você fazer algo que você possa mudar a vida de alguém. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando você recebe uma procuração de alguém, você vai passar a ter uma sensação na vida, única profissionalmente falando, porque verdadeiramente vai começar a pulsar aqui no seu coração um novo coração, que é o coração daquela pessoa que lhe entregou a vida dela em suas mãos. A advocacia lhe permite isso. Honorários são bons? Lógico que são. Evidente que são. Permitem realizar sonhos. Porque se não for para isso, não tem sentido. Permitem realizar sonhos. Mas eu digo a vocês, o que vai ficar na memória, as coisas que eu me lembro da minha advocacia, são 22 anos advogando todos os dias, as lembranças que me tocam mais, não foi um cliente fazer um depósito na minha conta, ou me deixando um cheque de pagamento de honorário, não. Foi aquela vitória que parecia impossível, foi aquele sorriso da pessoa que, sem dizer uma palavra, transmite, muito obrigado pelo que você fez. Foi aquela vitória de alguém que nem podia lhe pagar o honorário, e que nunca mais vai esquecer. E eu tenho uma na minha vida, que foi junto com um grande amigo de vida que eu tenho, chamado Luiz Henrique Volpe Camargo, meu amigo de luta,
e de fé. Nós advogamos há algum tempo juntos e começamos juntos, e na época nós, muito jovens, existia aqui em Campo Grande, esse termo acho que nem se usa mais, se é boate, sei lá o que é, enfim, tango. Vocês se lembram disso? Não é da sua época, né, Alexandre? Você é mais novo. E nós jovens, recém-formados, íamos ali. E todo mundo da faculdade frequentava, um lugar muito bacana em Campo Grande. E tinha uma senhorita que lá trabalhava, que trabalhava como garçonete ali. Não. E ela tinha um nome, que eu não vou revelar o nome, porque, enfim, isso está dentro do nome, mas que eu percebia que quando as pessoas chamavam ela pelo nome, porque estava no crachá, ela se acanhava, porque era um nome muito pouco usual. E um dia eu estou no supermercado Extra, não sei se é mesmo esse nome, vocês estão vendo que a gente é bem velho, né? Mas eu não sei se é mesmo esse homem. Já foi Jumbeleta, eu estava esperando alguém falar isso. Pronto. Eu não sou o mais velho no salão. Bom, e eu chego lá, Neca, no supermercado Extra, quem não conhece, ali é Arthur Jorge, Maracaju com Arthur Jorge ali, 3 de junho. E eu chego lá para fazer compras assim. Quem está no caixa? A mesma moça que trabalhava no tango e que estava lá trabalhando no caixa. Então ela tinha 2 trabalhos para poder sobreviver. E ali eu me senti à vontade de dizer, olha, posso fazer uma pergunta? Eu já notei que quando alguém te chama pelo nome, você se incomoda. Ela falou, muito, me incomodo. Porque o meu primeiro nome é o nome que minha mãe fez ao dar uma promessa. Eu tive uma doença no nascimento e foi uma forma, mas muito me incomoda. Eu falei, você quer trocar de nome? Ela falou, e pode? Eu falei, pode? Pode. A nossa lei de registro civil permite. Mas pode mesmo? Pode. E ela falou, mas só tem um problema, não tenho como pagar honorários. Enfim, eu falei, não, mas esse não é um problema. Nós vamos fazer isso pro bono para você, porque eu tenho certeza que isso te pesa. E se você achar que tem um advogado para lhe atender, meu escritório é na Rua 15 de Novembro, número 1484, e ela foi lá no dia seguinte, e eu e o Luiz Henrique fizemos essa ação, e ela mudou o nome. O nosso mudou o primeiro nome, né? Como se eu tivesse, meu é Luiz, se eu mudasse de Luiz para José, ok? Como a legislação permite. E passados 20 anos dessa história, que repito, não me rendeu honorários, porque não era o objetivo disso, era de alguma forma fazer da minha profissão algo que eu poderia ajudar alguém. Não há um Natal que eu não receba uma lembrança com um cartão dela até hoje, né? E essa história me toca, porque não foi movida por honorários, não foi movida por nada, a não ser saber que a advocacia pode ser usada de alguma forma para ajudar alguém que às vezes não consegue resolver aquilo, que não sabe como resolver e não pode fazê-lo sem outra. E ao longo desses 20 anos, eu jamais deixei de passar um Natal sem que ela vá ao meu escritório e me deixe uma lembrança, um cartão de Natal, congratulando a família. De modo que, repito, honorários são bons, mas não são a essência da vida. O que eu quero dizer aqui é, se você for escolher sua profissão, e se eu pudesse dar esse conselho a um amigo que me peça, embora vocês não estão pedindo, escolha por amor. E eu tenho certeza que a advocacia pode ser isso. Eu vou já caminhar para o fim, mas vou ficar aqui com todo o tempo do mundo para responder qualquer pergunta que vocês tiverem, de qualquer tema, de direito, né? E dizer que para mim foi um prazer enorme estar aqui, prazer enorme, verdadeiramente falar da advocacia, ainda que brevemente, daquilo que nós pensamos, se de alguma forma isso foi útil ou será útil no futuro, eu fico absolutamente lisonjeado. E dizer por fim assim que estar aqui em um auditório, podendo olhar nos olhos, ver a expressão de vocês, eu sei que o universo digital é importantíssimo, essa é uma casa de inovação, mas eu estava com saudades desse contato, né? De poder olhar e ver as reações, estar aqui, como eu disse, pessoas se conectam com pessoas, e nós vivemos
alguns períodos recentes em que o Tiago de Mello, um poeta amazonense que eu gosto muito, dizia que a maior dor do mundo sempre foi e sempre será não poder dar amor a quem se ama. E não dar amor a quem se ama na acepção mais ampla da palavra, né? Você não poder visitar seus pais, não poder ver seus amigos, seus familiares, e nós podemos fazer isso aqui hoje. E o fato é que se vocês optarem pela advocacia, quiserem conhecer o AB, como funciona, a casa está aberta todos os dias, a partir das 8 horas até as 18. Nós temos um lema lá no AB, que é trabalhar de portas abertas. E não é retoricamente de portas abertas. As portas permanecem abertas todo dia. Se eu for receber um estagiário, a porta vai estar aberta, um advogado, um decano, uma autoridade, a porta estará aberta, porque esse é o princípio de uma casa de cidadania. E a OAB de Mato Grosso do Sul está inteiramente aberta a vocês. Aliás, nós temos comissões no OAB, a nossa diretora da ESA está aqui, que não são só voltadas para os profissionais que já estão na advocacia, também para os acadêmicos. Também para os acadêmicos. Nós temos uma comissão específica disso, que lhe dá a oportunidade de entender como funciona a casa, como funciona a OAB. Então, saibam que essa instituição tão importante para a sociedade brasileira sempre estará aberta a toda a cidadania, a toda a sociedade, a todos os advogados, a todos os estudantes de direitos. E por fim, eu, quando estava na antessala ali das autoridades, que hoje eu estive junto, fiquei até muito feliz. Aliás, até um pouco acanhado, tinha muita autoridade na sala. Mas o fato é que tinha ali, logo próximo ao café, tem uma foto e uma frase de Manuel de Barros, ali na sala. E o Manuel de Barros, cuiabano de nascimento, mas corumbaense, pantaneiro, sul-mato-grossense, por escolha, né, dizia que as coisas que realmente importam na vida, e ele dizia com aquela linguagem simples do gênio, a importância das coisas da vida, a verdadeira importância, jamais é medida por uma fita métrica ou por uma régua. A importância das coisas da vida mede-se pelo encantamento que as coisas da vida nos trazem. Eu sou absolutamente encantado e apaixonado por esse ofício chamado advocacia. E se eu de alguma maneira essa mensagem me trará novos colegas advogados e advogadas no futuro, minha vinda aqui valeu e eu fico muito grato pela generosidade, a gentileza do convite e repito, estou presidente do AB, mas sou advogado para o resto da vida e muito honrado de estar aqui hoje como professor. Muito obrigado, foi um prazer.